Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o caso do indiciamento do Bolsonaro na questão das joias, né? Que o Bolsonaro teria roubado as joias da presidência da República, uma acusação extremamente frágil, uma vez que o Bolsonaro devolveu todas as joias para lá. Mas vamos entender esse caso aí especificamente, quais são os crimes que estão sendo imputados a Bolsonaro pela Polícia Federal. Mas o fato é o seguinte, é importante notar que, pelo que está descrito aqui, esse indiciamento revela um fracasso da Polícia Federal. A Polícia Federal desistiu desse caso das joias, né? Apresentou um indiciamento extremamente frágil contra Bolsonaro, não apresentou contra Michele, era um dos objetivos da Polícia Federal incluir a Michele nesse caso das joias, para tentar tirar ela de qualquer chance em 2026, mas não conseguiram achar nada nem tangencialmente próximo a ela, fizeram um indiciamento. Mas o indiciamento não quer dizer nada. Até o PGR, acredita-se, não vai fazer denúncia nesse caso. Vamos entender essa situação. Afinal, o que aconteceu? O Bolsonaro roubou as joias? O que houve aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Matagal Arbusto Touceira Filho, psicólogo Caio Marinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Esse caso das joias do Bolsonaro vem sendo usado com muita força pelo governo Lula, pela PF do Lula, pela imprensa do Lula, né? Porque é aquele negócio, eles não encontraram nada para acusar Bolsonaro de verdade, de roubo, de corrupção, de trambicagem no governo. A única coisa que eles achavam que podia, que também foi uma acusação feita contra o Lula, né, de levar presentes da presidência da República, eles fizeram essa acusação contra Bolsonaro também. Mas tem uma diferença fundamental nessa história. Bolsonaro devolveu todos os presentes no momento que foi informado de que isso tinha um entendimento errado, né? E esse que eu acho que é o ponto principal dessa história, né? Porque o que houve aqui? Hoje a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro. O que é indiciar? É ela chegar à conclusão de que ele tem culpa, né? Mas veja, a polícia, ela investiga, ela coloca isso e manda para a PGR, né? A PGR também tem interesse em acusar, né? A PGR é o órgão acusador nesse caso. Então, pode ser que a PGR ainda ofereça denúncia, né? Tem que oferecer denúncia, né? A PGR pode olhar para esse relatório da Polícia Federal e chegar à conclusão de que não tem tantos elementos assim. Inclusive, eu acredito que isso é o caminho mais provável de acontecer, mas mesmo que ela ofereça a denúncia, ainda tem outro lado, que seria o julgamento pelo juiz. Aqui, de novo, né? Imagina-se que, por ser uma denúncia tão frágil, que você não tenha resultados finais nisso daí. É por isso que eu digo que o indiciamento ter acontecido agora mostra que a Polícia Federal chegou à conclusão de que não consegue mais nada. Você lembra que recentemente a Polícia Federal falou que encontrou uma nova joia, não sei o que lá, uma coisa diferente, coisa e tal? Isso nem está no indiciamento. Ou seja, não sei quem plantou essa notícia aí, mas estavam tentando fazer o quê? Tentando justamente trazer esse caso à tona, falar como se fosse uma coisa importantíssima, né? O próprio jornal o Globo aqui fala que não, porque a pecha de ladrão de joias mina discurso de Bolsonaro. Repara como é que é a única coisa que eles encontraram do Bolsonaro em termos de ladroagem, é isso, né? Esse é o problema que esse pessoal tem. Como eu expliquei pra vocês, o Lula é acusado de corrupção e as pessoas estão convencidas que o Lula é um corrupto, o Lula é um pinguço corrupto. Por que as pessoas sabem disso? Porque as pessoas sentiram no bolso, né? Na crise de 2011, na crise de 2008, na crise de 2014 da Dilma principalmente, a gente sentiu no bolso o dinheiro nosso sendo roubado por essa quadrilha, né? Todo mundo ficou mais pobre nessa ocasião com a crise do governo Dilma, justamente devido à corrupção enorme do governo Lula. No governo Bolsonaro, eles acusam ele de golpe, de não sei o que lá, mas a verdade é que golpe? O que aconteceu, né? O que teve de diferente no final das contas? Não teve nada, não mudou nada na vida de ninguém. Então, aí o que eles conseguem? Eles querem achar alguma coisa que as pessoas se sintam revoltadas. Isso eu já tinha cantado essa pedra pra vocês, que o brasileiro, ele não gosta de corrupção. Corrupção é uma coisa muito ruim pro brasileiro, né? Então, acusar Bolsonaro, sei lá, do genocídio da Covid, é uma besteira, porque primeiro que não faz sentido, né? A Covid foi realmente uma coisa muito ruim e matou a gente no mundo todo. Por que Bolsonaro seria particularmente culpado? As vacinas estavam disponíveis imediatamente aqui. O Brasil foi um dos primeiros países a ter vacina contra a Covid. Então, não tem o que falar contra Bolsonaro, né? Foi uma tragédia, não tenha dúvida, mas não uma tragédia por culpa ou piorada por Bolsonaro. Aí, ou seja, o pessoal que não gosta do Bolsonaro, o pessoal que quer jogar lama no Bolsonaro, não tem muitas opções, né? Aí eles pegaram essa única coisa, que era uma coisa que o Lula era acusado também de roubar presentes dados à presidência da República, e acusaram o Bolsonaro também disso. E, de novo, Bolsonaro devolveu tudo. Aí, se você for ver qual é a acusação que pesa contra ele aqui, ó, ele fala que Bolsonaro cometeu crime de lavagem de dinheiro, associação criminosa e peculato. E aí você tem uma série de problemas com isso daqui, né? A acusação base nisso daqui é o peculato, né? O que é o peculato? Tá aqui no Código Penal, artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, né? Então, o que estão acusando o Bolsonaro? Dele ter desviado esses recursos das joias, que seriam um bem que estavam na posse do Bolsonaro, mas não seriam dele, né? E qual que é a fragilidade dessa acusação? A fragilidade dessa acusação é que existe uma série de entendimentos diferenciados sobre a questão dos presentes, tá? Então, você pode entender assim, mas o Bolsonaro devolveu os presentes todos, devolveu tudo no final, né? Beleza, isso vai se aplicar o arrependimento, né? Ou seja, ele, certamente a cláusula aqui é de 2 a 12 anos de cadeia e multa, mas existe no Código Penal a figura do arrependimento eficaz e arrependimento posterior. O que são essas coisas, né? Quando o agente que, em tese, cometeu o crime, ele volta atrás, né, resolve o problema, isso, o caso do Bolsonaro cairia no arrependimento posterior, se você considerar que ele cometeu o crime, né? Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, né? Então, repara que não quer dizer que ele não tenha cometido o crime. O fato dele ter desviado a coisa, desviado as joias, né, mesmo que ele tenha vendido, comprado de novo, devolvido tudo, devolveu tudo, acabou que não teve prejuízo nenhum pro governo nessa história toda. Mas, pelo entendimento do Código Penal, ele teria cometido crime aí, né? Teve só o arrependimento posterior. Agora,
essa questão toda muda quando você entende, quando você vê a parte do entendimento sobre o caso dos presentes personalíssimos, né? É o que eu falo para vocês. Havia um entendimento de que presentes personalíssimos, que são presentes dados por chefes de Estado para o presidente, que são coisas para usar, relógios, canetas, roupa e coisa e tal, é do presidente, não é da presidência da República. Apenas presentes que não são pessoais é que seriam da presidência da República. Se alguém der, por exemplo, um quadro de arte, uma obra de arte, né? Isso é da presidência da República. Mas se der uma caneta, um relógio, é do presidente em si. Então havia esse entendimento errado. E aí você pode configurar também o erro de tipo, né? Que é um outro caso aqui que tem descrito também aqui no Código Penal. Erro sobre elemento do tipo. Tá aqui, ó, artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal ou crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Não, peculato não tem crime culposo, né? Só tem crime doloso, só tem aquele crime com intenção de cometer o crime. Então, como o Bolsonaro não sabia que isso era, ou seja, havia entendimentos conflitantes sobre se aquilo era dele ou não era dele, e ele devolveu tudo, então o entendimento é que isso daqui sim exclui o dolo. E como não tem peculato culposo, então você não tem crime nesse caso. Então esse é o ponto central, né? Eu acho muito frágil essa denúncia. O problema disso todo é que a gente está vivendo num ambiente de perseguição. Então você tem a PF, que quis colocar o Bolsonaro de qualquer jeito ali, você tem o PGR, que tem um incentivo enorme para oferecer denúncia contra Bolsonaro, e o STF, que também quer sacanear Bolsonaro de todos os jeitos, né? Esse indiciamento da PF é uma coisa completamente sem base jurídica qualquer, mas eles estão indo em frente no sentido de bater no Bolsonaro. Mas repara, isso daqui mais uma vez mostra aquilo que eu falo para vocês. O que eles querem aqui não é bater no Bolsonaro, eles querem que você deixe de gostar de Bolsonaro. Eles estão fazendo toda essa coisa aqui neste momento da eleição, justamente pelo que fala aqui o Bernardo de Melo Franco, o socialista aqui do Globo, dizendo que a pecha de ladrão de joias mina o discurso do Bolsonaro, né? Olha como é que eles falam, não, porque Bolsonaro foi indiciado, eles querem trazer esse troço, por quê? Porque eles estão vendo o Bolsonaro arrastando multidões aí pelo Brasil, estão preocupados com isso, estão vendo que o Lula não consegue esse tipo de coisa, e daí querem minar esse apoio do Bolsonaro. O que eles querem é isso, tá? Eu acho que eles não vão ter coragem de prender Bolsonaro por isso. Aliás, diga-se de passagem, no indiciamento da PF, ela poderia ter pedido a prisão do Bolsonaro, não pediu, porque realmente não viu elementos aí de críticos nessa história. Como vocês sabem, o Bolsonaro devolveu todas as joias presenteadas pelo governo saudita, não ficou com nada. O relógio que chegou a ser vendido foi recomprado e devolvido, então caracteriza o arrependimento posterior e justamente a ausência de danos ao erário, né? No final das contas, isso é importante. E é curioso também você lembrar que no caso do Lula, né, teve muito presente que o Lula recebeu, que até hoje a gente não sabe o que foi feito daquilo. O Lula ainda usa aquele relógio Piaget, que é caro pra caramba, $70 mil, que ele ganhou também quando era presidente da República. Por que o relógio do Bolsonaro é um crime, ele vendeu o relógio, mas o Lula pode usar o relógio dele e não tem problema nenhum nessa história, né? Ninguém questiona isso. Enfim, é o que eu falo pra vocês. O que eles querem com esse indiciamento, eles viram que não vai ter nada pra realmente indiciar Bolsonaro de forma consistente, não tem lei que realmente chegue lá no Bolsonaro, é muito frágil o indiciamento, mas eles querem colocar isso como uso político. Esse indiciamento é puramente político, tanto que a PGR está com cautela e diz que deve deixar a denúncia de Bolsonaro para depois das eleições. Está com cautela por quê? Porque vê que não tem força isso daí. Quer deixar esse indiciamento agora para ser usado durante as eleições, porque se eles agora decidirem não indiciar Bolsonaro, não fazer a denúncia sobre Bolsonaro, Bolsonaro vai usar isso nas eleições, vai dizer, olha só, tá vendo, me perseguiram e não tiveram coragem nem de denunciar porque não tem nada ali. E eles não querem denunciar porque sabem que é frágil pra caramba esse negócio, que não tem lógica isso daí, né? Então, no final das contas, isso aqui mostra o fracasso do pessoal. E mais de um sentido. Não apenas porque o indiciamento é muito frágil, mas também porque eles não incluíram a Michelle Bolsonaro. Eles queriam incluir a Michelle Bolsonaro nessa, porque a única coisa desse monte de indiciamentos que a Polícia Federal fez, né, contra Bolsonaro, esse monte de acusações contra Bolsonaro, que poderia envolver a Michelle também. Havia alguns presentes que eram da Michelle Bolsonaro. Mas, de novo, tudo foi devolvido, não teve nada, nenhuma ação dela para vender nada, não teve nenhuma alteração no final das contas, mas eles querem isso por quê? Porque eles morrem de medo da Michelle Bolsonaro ser a candidata em 2026, né? Esse é o grande problema para a esquerda. Enfim, a minha visão desse indiciamento é que mostra a falha da PF. Tentaram achar alguma coisa para manchar o nome de Bolsonaro, e mesmo com um monte de investigação, não acharam nada. Isso aqui foi o máximo que eles chegaram. Obrigado.